Hoje eu vou trazer para vocês alguns comportamentos que os candidatos cometem na hora de fazer uma entrevista. Eu percebo isso no meu dia a dia como recrutadora, e esse comportamento, somando-se com outros aspectos na entrevista, com o perfil da equipe e perfil da vaga, pode prejudicar você. Primeira coisa que é muito importante e assim primordial numa entrevista: você precisa manter uma ordem cronológica de todas as suas atividades e experiências. Porque muitas vezes eu vejo o candidato fica um pouco perdido, né? E acaba falando de uma vez só tudo que ele pensa ali naquele momento, ou às vezes foca apenas no que ele tá fazendo atualmente, né? Na experiência, ou no emprego que está, ou no último emprego que atuou. A maioria dos recrutadores gosta de entender o contexto desse candidato, gosta de entender essa trajetória do candidato. Então, calma, vai devagar, conta a sua trajetória, vai lá, desde a sua formação, o porquê que você escolheu essa formação, o que te inspirou, e vai contando toda a sua trajetória. Percebo que muitas vezes o candidato fala assim pra mim, né? Não vou entrar muito nessa história porque não interessa pra vaga. Gente, toda a sua história de vida é importante, faz parte de você, te construiu como profissional, como pessoa. Muitos candidatos também, às vezes, nessa coisa de falar rápido, seu objetivo, acaba ocultando muita coisa. Então eu vou perguntando, instigando a pessoa a falar, até que, gente, acontece da pessoa falar algo que era primordial para a vaga. Aquela experiência, ela nem sabia, mas a gente tem um outro olhar. Então a gente vai entender que talvez naquela experiência, tudo bem que não pode não ter nada a ver com o que vocês pensam sobre a vaga, mas que você teve competências, você desenvolveu habilidades e competências ali que são primordiais para o que você está buscando. E uma dica-chave para vocês, um ponto muito importante que talvez possa te ajudar a como contar a sua história, é você entender o que é um storytelling. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o storytelling, ele é a forma que você conta uma boa história. E não é só contar uma boa história. Lembrando que são histórias verdadeiras, tá? Não é nada de invenção, são coisas reais que aconteceram. Então, contar uma boa história é você prender a atenção, reter a atenção de quem tá ouvindo, né? O segundo comportamento parece muito óbvio, mas não é, porque, gente, acontece o contrário. Demonstre interesse na vaga. Isso parece óbvio, porque se você se candidata para a vaga, obviamente você está interessado. Porém, às vezes o comportamento do candidato mostra completamente diferente, completamente o contrário. Então, comportamentos que eu percebo que são de desinteresse e que pode com certeza prejudicar você não demonstrar entusiasmo. E uma outra coisa que eu vejo muito acontecer é que, parece óbvio também, né? Mas as pessoas continuam fazendo as mesmas coisas. É mexer no celular. Às vezes, pegou ali pra olhar e... Gente, enquanto o recrutador tá falando, toma cuidado com isso, gente. Eu entendo que às vezes o candidato está no momento em que ele precisa receber alguma notícia de alguém, que aconteceu alguma coisa, ou que, sei lá, tem alguma coisa grave, ou é filho, não sei. Ele pode estar, sim, preocupado com alguma coisa. Mas o que eu digo pra vocês é, se isso estiver acontecendo, você vai entrar na sala e vai falar com o recrutador o seguinte: eu vou precisar estar com o meu celular aqui do lado, porque aconteceu umas coisas pessoais. Enfim, você pode não detalhar, você seja verdadeiro e claro pro recrutador, que aí ele vai entender. Porque se você não fala isso, se você ficar mexendo no celular, é total comportamento de desinteresse. Tá? E isso é muito desrespeito também com a pessoa que tá falando. Alguns comportamentos que vocês podem ter, né, que demonstram esse interesse, é vocês pesquisarem a vaga. Gente, vocês precisam saber o que a vaga vai te exigir, o que a vaga precisa, quais são as atividades. Eu, por exemplo, pergunto pro candidato o que ele achou sobre a descrição da vaga. O que ele entendeu sobre a vaga. Claro que, se você não entender, e eu acho muito positivo que já aconteceu,
eu não entendi, né, muito bem, eu entendi tais coisas, mas você pode me explicar um pouco mais? E aí sim isso demonstra interesse. Agora a pessoa fala, não sei. Eu li mais ou menos, eu li por cima. Gente, não é legal. Outro comportamento. Demonstre que você está prestando atenção no que o recrutador está falando para você. Muitas vezes o recrutador está falando e a pessoa está, né, voando, pensando em outra coisa. Enfim, mas cuidado. Enquanto o recrutador estiver falando, demonstra que você está ali interessado e compreendendo, né, com gesto, com cabeça, fazendo positivo com a cabeça, né? Então, são indícios de que você está atento ao que você está ouvindo. Terceiro comportamento que pode te prejudicar bastante. Isso aí, gente, eu te digo que é muito primordial, muito importante e realmente pode reprovar. Você direcionar o seu olhar para o recrutador. Se você está numa conversa e a pessoa não olha no seu olhar, o que você sente? Você sente que a pessoa não está interessada, você sente que a pessoa está insegura, que a pessoa pode ter algum... Enfim, você imagina milhares de coisas, né? Isso é o corpo falando, o nosso corpo fala. Imagina se eu estivesse falando com vocês assim. Gente, vocês precisam manter o olhar no recrutador, porque assim, tem que fazer de uma forma que vocês sejam vistos como uma pessoa importante. Gente, vocês estão vendo como que é complicado a gente falar e não olhar diretamente para a pessoa? Pois é, então isso acontece também. Claro que, gente, existem N fatores e isso é observado pelo recrutador, tá? Então, assim, se você não olha no olhar da pessoa, por quê? Porque você é tímido, a gente vai compreender. Claro que a timidez, ela é um ponto negativo às vezes, dependendo da vaga, dependendo do contexto, mas às vezes ela não vai interferir em nada. Se você tiver que falar, ser muito comunicativo, você, sei lá, em venda, sei lá, em telemarketing, você for tímido, isso sim pode prejudicar o seu trabalho e claro que pode te reprovar. Mas, se você for tímido, mas que você vai trabalhar ali no administrativo, que você vai trabalhar ali numa coisa mais focada, direcionada ali, não vai ter que ficar, né, se expressando muito com um público muito grande, né? Então, isso sim, é claro que isso não vai te reprovar, né? E é o que eu falei, gente, depende de um contexto e de toda uma entrevista. Mas é uma coisa que pode te prejudicar. Às vezes, claro, gente, eu tô falando com vocês aqui, às vezes eu quero pensar em algo, e se eu esqueci de alguma coisa, se eu tô tentando lembrar, acabei de olhar pro lado, acabei de lembrar de alguma coisa, porque eu tô pensando o que eu vou falar. Isso é uma coisa, agora você falar toda uma fala olhando pra, sei lá, pra onde, isso vai te prejudicar. O recrutador, ele sabe como ler, como fazer essa leitura do seu comportamento, das suas expressões. Quarto comportamento. Gente, na verdade, isso não é um comportamento que você vai expressar, mas é um comportamento que você precisa ter para você conseguir decifrar ali o que está acontecendo, a dinâmica da entrevista, que é você ler a expressão do recrutador. Então, quando você estiver ali na entrevista, você precisa fazer uma leitura do que o recrutador quer de você. Ou seja, perceba se ele está interessado no que você está dizendo. Perceba os sinais, perceba o que você... E aí, se você percebe que o recrutador talvez não esteja muito ali envolvido no que você está falando, pergunta do recrutador, você gostaria que eu contasse um pouco sobre tal coisa? O que você acha, né? Ou então, gente, muda o que você tá falando, né? Muda a direção da sua fala, encerra ali o que você tá dizendo, e aí você pergunta pro recrutador, mas você pode me falar um pouco mais sobre a vaga? Ou você pode também simplesmente dizer, nossa, tô falando demais, né? O quinto comportamento é ser cordial, seja solícito, seja simpático, porque isso encanta o recrutador, isso faz o ambiente ficar leve, sabe? Se você já chega... Imagina se eu falo aqui pra vocês, mas então, gente, eu acho que é assim, não é assim que vocês têm que fazer, porque sim, que não sei o quê, não. Eu não sei se eu estou fazendo certo, mas... E o sexto e último comportamento, deixei por último, sim, para falar, porque é um comportamento que muitos se preocupam e tentam entender como não agir dessa forma, que é, gente, o nervosismo. É você demonstrar esse nervosismo. Gente, eu já estive no lugar de candidata. Eu sei
que, gente, dá muito nervoso. Você treme, você sua, aí você atropela as palavras, você não consegue pensar sobre, que é aquilo que eu falei lá do storytelling. Então, o nervosismo, ele não te prejudica necessariamente, né? Porque o recrutador, ele entende, ele sabe que você tá numa posição de que você vai ser avaliado. Então, é claro que você vai ficar nervoso, é claro que, porque você não sabe o que vai acontecer, é uma coisa nova, é uma conversa que tu não tá acostumado no teu dia a dia. Então é claro que você vai ficar nervoso. Mas como que você pode melhorar o nervosismo? É você estudar o seu currículo. Estudar o currículo, saber tudo que você tem das suas experiências, conhecer de fato a sua história, o que a vaga exige e o que das suas experiências condizem com a vaga que você está se candidatando. Um exercício que vocês podem fazer antes, né, no dia anterior, no dia da entrevista, minutos antes, é a respiração, gente. Respire fundo. Inspira, né, contando os segundos da tua inspiração. E você expira contando o dobro dessa inspiração. E isso, gente, acalma incrivelmente, te dá uma paz que você vai tranquilinho para a entrevista. E é isso, minha gente. Aqui estão algumas dicas para vocês sobre comportamento na entrevista de emprego. Espero te ver no próximo vídeo e não deixa de assistir a playlist de recrutador para você que a gente tem aqui no canal, que gente que tá muito, muito, muito boa. Então, um beijo e até a próxima. Tchau!